Olá, galerinha! Hoje a gente vai falar um pouco do cinema, mas conhecida também como sétima arte. Por que sétima arte? Porque antes, claro, dela tiveram seis, né? Vieram seis. No caso, a música, a dança, a pintura, a escultura, o teatro e a literatura. Então, se você observar, o cinema é a mistura dessas artes, né? O cinema ela tem literatura, que é toda a narrativa, as histórias, o cinema ela tem as esculturas, o cinema ela tem as pinturas, o cinema ela tem o teatro, que é toda a trama ali encenada pelos autores. Enfim, o cinema ela possui todos esses seis elementos junto e isso ela é considerada a sétima arte. Depois do cinema tem a oitava arte, que é a fotografia, a nona, a história e quadrinho, enfim, vai surgindo outros ao desenvolver de outras técnicas e outras tecnologias. Bom, como esse cinema ele nasce, né? Para o cinema nascer como a gente conhece hoje, que é toda aquela produção de filmes longos, enfim, ele teve vários testes, né? E foi desenvolvido por várias pessoas. Então, no decorrer do tempo, existiram várias, como posso dizer, várias máquinas que fizeram, claro, acontecer o cinema da forma que a gente conhece hoje, com som, com música, com um movimento bem natural. Então a gente vai conhecer um pouco dessas invenções que contribuíram para a sétima arte ser do jeito que a gente conhece hoje. Então vamos lá. Temos aí a lanterna mágica, inventada no século XVII. Tratava-se de uma câmara escura que projetava, através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidros. O narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. Temos aí o cinematógrafo, criado pelos famosos irmãos Lumière. Apaixonados pelos inventos de fotografia, desenvolveram o cinematógrafo. Ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison nos Estados Unidos, um aparelho parecido, né, com os inventos também de Lumière, só que eles fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais. Desta maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. Temos o praxinoscópio, construído em 1877 pelo francês Charles-Émile Reynaud. O praxinoscópio consistia num aparelho de formato circular no qual as imagens iam se sucedendo e dava a sensação que estava se movendo. Então a gente percebeu aí algumas invenções em prol do desenvolvimento dessa sétima arte, que é o cinema, né? E só para a gente ter uma noção, essas filmagens eram questões de segundos, não eram filmagens longas, eram segundos. E depois, com o desenvolvimento, tornaram imagens mais longas, mas isso em torno de 5 minutos no máximo eram essas filmagens. Então a gente tem um grande exemplo aí do início, dado como um dos primeiros filmes, ou o primeiro, que é a saída, no caso, o cinema antes era mais documental. Por que documental? Porque se gravavam cenas cotidianas, né? Registravam essas cenas cotidianas. E um desses exemplos mais importantes, se não mais, é a saída dos operários de uma fábrica gravada pelos irmãos Lumière. Veja aí esse exemplo. Então a gente pode ver um exemplo
da referência desse tipo de filme, né, voltado para a ficção, uma história mais futurista, que é feito por esse francês, Auguste Lumière, se eu não me engano, não, Georges Méliès, que é A Viagem à Lua. Você já percebe aí uma intervenção, uma criação maior desse tipo de filmagem. Então, a gravação ele vai ficando sempre mais longa, né? E a gente tem uma primeira narrativa de uma forma mais longa, que é a Paixão de Cristo, no qual todas aquelas passagens da Paixão de Cristo, ela foi gravada. E claro, né, passava um por um. Uma questão também interessante na história do cinema são os Nickelodeons. A gente conhece um canal hoje, na TV fechada, né, que é voltada para o público infantil, onde passa desenhos, filmes, tudo voltado para esse público. Mas os Nickelodeons eram lugares criados para passar filmes, mas não era um cinema, não é como se fosse um cinema atual, mas eram lugares que exibiam pequenos filmes, esses que eu falei, de segundos ou poucos minutos, mas era um lugar mais assim, de baixaria, onde homens estavam ali bebendo, mulheres dançando, enfim, era um clima bem de baixaria e se passava esses filmetes também, essas gravações. E claro, com o decorrer do tempo, isso foi começando a atingir um público mais seleto, ou seja, começa a provocar a elite e começa a se transformar. O governo começa a intervir, a proibir, né, bebidas, a proibir cenas de baixarias, e a produção de cinema começa a se voltar para questões mais importantes, para documentários mais importantes, para histórias de literatura. Então você já vê um crescimento aí nessa indústria que a gente conhece hoje, que é muito forte. E falando do cinema, a gente não pode deixar de fora o cinema mudo, que tem como seu grande expoente, seu grande produtor, né, Charlie Chaplin, né, com seu personagem Carlito. Então veja um trechinho aí só para você ter uma ideia dessa questão do cinema mudo, e assim eu fecho essa aula de hoje. Valeu, gente!